Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao episódio do dia do podcast Estrangeiros e Peregrinos, que é também o episódio semanal sobre a educação de filhos. E no final do episódio darei a resposta à pergunta 747. Mas hoje vamos pensar sobre a educação dos filhos, sobre o compromisso com Deus. Os pais que acreditam em Deus e na Bíblia, como a palavra revelada por Deus, precisam levar a sério seu papel na educação dos seus filhos. Esse ensinamento inclui os fatos a serem defendidos e aceitos como base da nossa vida, bem como condutas que refletem essa fé na prática coerente. A religião ensinada na Bíblia não é a egocêntrica gratificação de desejos sensuais, o que domina a sociedade atual. É dedicação ao serviço, o compromisso de se entregar em amor ao próprio Senhor e aos outros seres humanos. Jesus resumiu a responsabilidade humana em 2 mandamentos. Ele disse em Mateus 22, começando no versículo 37, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O verdadeiro amor não é egoísta, nem motivado por seus próprios interesses, como Paulo explicou em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. Em uma sociedade que incentiva a satisfação ilimitada e imediata dos nossos próprios desejos, o princípio ensinado por Jesus nos chama ao cumprimento de deveres. Um dos primeiros seguidores de Jesus viu a religião como muito mais do que a prática ritualista de algumas tradições humanas. Tiago escreveu, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27. Enquanto o ensinamento na moda atual nos incentiva a realizar nossos próprios desejos e vontades, esse autor falou de controlar os desejos e manter um padrão de pureza estranho ao mundo. Ele frisou também uma atitude de serviço aos outros. As palavras de Tiago não nos surpreendem quando nos lembramos da declaração de Jesus que inverte a sabedoria humana. Ele disse em Marcos 8, versículo 34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O aspecto fundamental da mensagem de Jesus é a negação de si mesmo. Ele deu o exemplo perfeito quando foi humilhado e sacrificado a nosso favor. Diante do ensinamento de Jesus, pais que amam seus filhos não podem seguir as tendências comuns de criar filhos egocêntricos, acostumados a receber tudo o que desejam. Pais cristãos não podem tratar seus filhos como o centro do seu universo. Os pais que vivem para agradar seus filhos criam neles um senso de direitos que os leva para longe de Deus. Pais não foram feitos para adorar seus filhos. Filhos não nasceram para adorar seus pais. Nós todos, pais e filhos, existimos para adorar ao Senhor. Diz Eclesiastes 12, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
Apesar das doutrinas distorcidas pregadas hoje, Jesus não veio ao mundo para agradar aos homens, dando-lhes tudo o que seus corações egoístas desejam. Ele veio para estabelecer seu reino, para assumir seu devido lugar como soberano sobre todos nós, assim nos resgatando dos nossos próprios pecados. Como soberano rei, ele exige dos seus súditos a submissão total, o compromisso de obediência completa. Uma parte fundamental do processo de se tornar discípulo de Cristo é a decisão de se entregar em obediência. Jesus enviou seus apóstolos a divulgar a Boa Nova com estas palavras em Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Criar crianças egoístas significa encaminhar filhos para longe de Deus. Por isso, os pais que amam seus filhos ensinam a importância da fidelidade em cumprir compromissos, e os pais se preocupam muito mais com deveres do que com sentimentos. Esses pais ajudam os filhos a perguntarem o que Deus deseja e o que eles devem fazer. Diminuem o eu para engrandecer o Criador e Salvador. Incentivam o serviço nas palavras, nas expectativas estabelecidas e nos exemplos dados. Criam filhos que agradam a Deus e que servem aos outros. Pais, ensinem seus filhos a amar e servir, começando com o próprio Senhor. Vamos agora às perguntas do dia. A pergunta 747. Qual nome de mulher do livro de Ruth significa amarga ou amargurada? Alternativas: A. Noemi, B. Ruth, C. Mara ou D. Orfa. A resposta certa, alternativa C. Mara. Diz Ruth, capítulo 1, versículo 20, porém ela, Noemi, lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. E pergunta 748. Qual profeta confrontou centenas de profetas de Baal no Monte Carmelo? Alternativas: A. Isaías, B. Elias, C. Jeremias ou D. Eliseu. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Pais que amam ao Senhor querem incentivar os filhos a ter o mesmo amor. Significa serviço, dever, e não a satisfação egoísta de desejos carnais. Vamos ensinar os filhos sobre o compromisso do serviço ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.